Você já ficou louco de medo? A sensação daquele formigamento familiar de arrepios na nuca, enquanto narra histórias de arrepiar os cabelos perto da fogueira, é muito familiar? Você gosta de brincar com o tabuleiro de Ouija? Ou explorar casas abandonadas e mal assombradas? E acima de tudo, você acredita em fantasmas? Se sim, então, garoto, você vai se divertir. Porque o mundo está repleto de histórias e lendas de coisas desconhecidas, algumas das quais são assustadoras, algumas das quais são estranhas e outras oscilando no limite da imaginação e da realidade. Na verdade, as lendas urbanas há muito fazem parte da cultura pop. Do Slenderman ao chupa-cabra, do Yeti à loira do banheiro, nós vasculhamos as mais assustadoras e penetrantes histórias que simplesmente não morrem. Slenderman. Não é o que você sabe sobre o Slenderman que o assusta. É o que você não sabe. Está certo? O enigma sem rosto, vestido um terno, chicoteando tentáculos é desconhecido, misterioso e ininteligível. A única coisa que se sabe sobre Slenderman é que ele rapta crianças, mutila e as mata. Slenderman foi trazido à vida pela primeira vez em um fórum na internet, onde um usuário chamado Eric Knudsen postou fotos com Photoshop que alegou terem sido encontradas na biblioteca de uma pequena cidade. Nessas imagens, sob uma árvore no parque atrás das crianças sorridentes e felizes, está a figura icônica alta e escura do Slenderman. Embora ele esteja sem rosto e sem expressão, de alguma forma sabemos que ele está olhando diretamente para o vazio de nossas almas. Embora ele tenha sido um demônio gerado na internet, a lenda de Slenderman tem uma história inteira que cresceu ao seu redor, de uma forma que teria sido impossível uma década atrás. De fato, em 2014, quando duas meninas esfaquearam sua colega de classe e foram posteriormente interrogadas pela polícia, confessaram ter feito isso para se tornarem servas de Slenderman. Essas garotas estavam simplesmente blefando? Ou tinham motivos para acreditar no Slenderman? Seu palpite é tão bom quanto o nosso. Loira do banheiro. Levante as mãos se você já entrou no banheiro, acendeu e apagou as luzes e falou "Loira do banheiro" 3 vezes na frente do espelho. Bem, se você fez, você é muito corajoso, porque é assim que você a invoca. A boa notícia é que às vezes a loira do banheiro será legal com você. As más notícias? Ela é um cadáver coberto de sangue. A lenda da loira do banheiro vem de uma velha tradição que exigia que a jovem subisse um lance de escadas de costas, segurando uma vela em uma mão e um espelho na outra. Se tivesse sorte, veriam seu futuro marido. Caso contrário, elas veriam a morte. Hoje a lenda da loira do banheiro se tornou sinônimo de cultura pop, assustadora e é bastante famosa entre os adolescentes. Para invocá-la, deve-se cantar rapidamente o seu nome na frente de um espelho, em uma sala mal iluminada ou à luz de velas. Diz a lenda que uma vez que a loira do banheiro aparece, os participantes têm que suportar seus gritos, estrangulando-os e roubando as almas e bebendo seu sangue. Se eles tentarem correr, ela certamente arrancará seus olhos. Yeti. Lembra quando Tintin encontrou o Yeti em uma de suas aventuras no Tibete? Bem, o boneco de neve peludo pode não ser tão caridoso com todos. Disse que protege as montanhas da intrusão humana. Os antigos contos populares do Himalaia retratam o Yeti como um perigo para aqueles que se afastam muito de casa ou para aqueles que são apanhados nas vastas paisagens congeladas após o anoitecer. A lenda do Yeti é uma das mais antigas e conhecidas do mundo. De fato, quando Alexandre o Grande chegou à Índia em 326 a.C., uma de suas exigências era ver um Yeti. Em 1921, o explorador e político britânico Charles Howard Bury avistou pegadas enormes durante uma expedição ao Monte Everest. Seu guia o informou que deviam ser Meto Kangmi, que se traduz aproximadamente como Homem-Urso de Neve. A partir daí, o mundo ouviu pela primeira vez sobre o abominável Homem das Neves. E desde então, o Yeti tem sido objeto de fascínio de inúmeras histórias tecidas na cultura pop mainstream. E também, relatos de avistamentos e encontros causaram histeria generalizada, mas ainda não foram comprovados. Homem-Mariposa. Todos os relatos do Homem-Mariposa, sejam verdadeiros ou inventados, são muito assustadores. Ele foi visto pela primeira vez em 1966 em uma cidade chamada Point Pleasant, na Virgínia Ocidental.
por um coveiro trabalhando em um cemitério, que olhou para cima quando algo enorme marrom subiu acima de sua cabeça e viu uma figura enorme com olhos vermelhos brilhantes e uma envergadura de 3 metros, saltando de uma árvore para outra. Nos dias seguintes, houve vários outros avistamentos em Point Pleasant. Embora os jornais estivessem céticos, os avistamentos continuaram ocorrendo em toda a Virgínia Ocidental. Mas o que aconteceu um ano depois cimentou a lenda do Homem-Mariposa na história. O colapso de uma ponte em Point West levou os habitantes locais a acreditar que o aparecimento do Homem-Mariposa era um mau presságio de um desastre prestes a acontecer. Dito e feito, todos podemos concordar em uma coisa: a lenda do Homem-Mariposa certamente não é tão frágil quanto o resto. Afinal, a verdade é mais estranha que a ficção. O Reiki. Uma criatura sem pelos, humanoide semelhante a Gollum com dentes afiados e longas garras, de onde vem o seu nome. O Reiki tem aterrorizado os infelizes o suficiente para encontrá-lo, desde o final do século XII. Um dos primeiros relatos escritos de um encontro com esta criatura foi encontrado no diário de bordo de um marinheiro em 1691, que vagamente afirmava que o Reiki ameaçava a tripulação para partir e nunca mais retornar. Mais uma vez, em 2003, o Reiki foi visto por várias pessoas no nordeste dos Estados Unidos, o que gerou uma imensa cobertura da mídia e uma mania generalizada. Com certeza, os vários relatos do Reiki são tão assustadores que você vai querer parar de ler. Mas aqui está o problema. É tudo ficção pura. Na verdade, a invenção do Reiki está muito bem documentada e pode ser rastreada até o quadro de mensagens de um site chamado 4chan, que trouxe a criatura à existência em 2005. Então você pode finalmente dar um suspiro de alívio. O demônio de Jersey. Os belos Pinelands de Nova Jersey abrigam quilômetros e quilômetros de pinheiros exuberantes, estradas de areia e o demônio de Jersey. Com o rosto de um cavalo, a cabeça de um cachorro, asas semelhantes às de um morcego, chifres e uma cauda, o demônio de Jersey tem rondado pelos pântanos do sul de Nova Jersey por mais de 250 anos. Acredita-se que o demônio de Jersey nasceu de uma mulher que ficou transtornada ao saber que estava grávida pela 13ª vez. Com nojo, ela gritou que seja o diabo! Como ela logo descobriria, seu desejo maligno foi concedido. Inúmeras histórias têm circulado descrevendo as escapadas do demônio, desde assaltar galinheiros e fazendas, destruir plantações e matar animais, até vagar pelo sul de Nova Jersey, às vezes intrigando e às vezes aterrorizando os residentes. A certa altura, até $100 mil foram oferecidos para qualquer um que capturasse o monstro, vivo ou morto. Até hoje, a crença do demônio de Jersey é tão real quanto possível, com registros concretos de pessoas confiáveis que testemunharam suas atividades. Um mal do Weiss. Lembra do gênio do Aladdin da Disney? Bem, na verdade, eles não são tão alegres. Ao contrário, os gênios são uma versão de djinns, que são criaturas sobrenaturais do folclore árabe, e podem ser bons, maus ou absolutamente aterrorizantes. E assim chegamos à lenda urbana mais famosa que os Emirados Árabes Unidos têm a oferecer: um gênio fêmea chamado al-Weiss. Diz a lenda que ela é uma linda senhora com traços deslumbrantes, se veste com elegância e se encharca com os perfumes mais exóticos. Mas quando os homens chegam perto demais, ela revela seu verdadeiro eu, com uma aparência tão aterrorizante que é de matar, e come os homens que ela encantou. Embora possa ser apenas uma história assustadora para contar às crianças para avisá-los sobre o perigo de um estranho. Chupa-cabra. Sem pelos, magro, quadrúpede e com uma pele de aspecto queimado, o chupa-cabra foi avistado pela primeira vez em Porto Rico, em 1995. Quando 8 ovelhas foram encontradas mortas e sem sangue, com 3 pequenos ferimentos de punção no peito. 5 meses depois, cerca de 150 animais de fazendas foram encontrados mortos da mesma maneira. A lenda se espalhou e mais avistamentos seguiram na América Latina e no sul dos Estados Unidos, embora tenha havido alegados avistamentos no norte do Maine. Na verdade, não é nenhuma surpresa que se acredite que os chupa-cabras são criaturas vampíricas reptilianas que drenam o sangue de cabras e de outros animais pequenos. Até a própria palavra chupa-cabra é traduzida aproximadamente do espanhol como chupador de cabras. Avistamentos da criatura foram relatados recentemente em outubro e em dezembro de 2018 em Manipur, Índia, onde muitos animais domésticos e aves foram mortos da mesma maneira que o chupa-cabra mata suas vítimas. Krampus.
O policial mau para o policial bom do Papai Noel. Krampus é uma fera horrível que é metade bode e metade demônio. Enquanto o alegre velho barbudo do norte dá presentes para as crianças legais, Krampus visa assustar as crianças travessas para que se comportem melhor, batendo nelas com galhos de bétula e puxando-as para o inferno em sacos na noite de 5 de dezembro de cada ano. Também conhecido como Krampusnacht. Embora ele seja mais uma figura do folclore do que uma lenda urbana, Krampus tem sido uma fonte do fascínio e terror entre as crianças e já foi tema de vários quadrinhos e um filme. No entanto, suas raízes não têm nada a ver com o Natal. Diz a lenda que ele é filho de Hel, o deus nórdico do submundo. Mas sua reputação aterrorizante não o impediu de se tornar uma querida equipe de férias para os habitantes da Áustria. A Chorona. Diz a lenda que há muito tempo, uma mulher chamada Maria casou-se com um homem rico com quem teve 2 filhos. Em seguida, o casamento deles passou por uma fase difícil e seu marido se tornou ausente em casa. Qualquer pouco tempo que passava em casa era gasto apenas com as crianças. O casamento deles desmoronou quando Maria pegou seu marido traindo-a com outra mulher. Enfurecida, ela afogou a única coisa que ele amava, seus filhos. Mas ela imediatamente se arrependeu do que fez e se afogou também. Quando ela chegou aos portões do céu, sua entrada foi negada, banida de volta para a terra até que ela pudesse encontrar seus filhos perdidos. E então, até hoje, ela flutua em lagos com seu vestido de funeral branco, gritando como um banshee e vasculhando o mundo em busca de seus filhos. Normalmente traduzido para o inglês como a mulher chorosa, para alguns, a chorona é uma alma perdida, que está condenada a vagar pela terra para sempre. E para outros, ela é uma espécie de bicho-papão, usada pelos pais para assustar os filhos e levá-los ao bom comportamento. Que lendas urbanas o assustam? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Não se esqueça de se inscrever. De outubro, a época mais assustadora do ano. E está chegando. Sempre há muito o que esperar, não é? De brainstorm de fantasias escuras e assustadoras para experimentar novas ideias de esculturas de abóbora e, claro, comer quantidades incompreensíveis de guloseimas de Halloween, doces, chocolate e se entregar a tudo com sabor de abóbora e especiarias. Não importa quantos anos você tem ou quantas vezes você já esteve no quarteirão, a festa simplesmente nunca envelhece. Os menores têm a chance de se fantasiar e fazer travessuras. Os pais têm uma desculpa para bebericar um coquetel de Halloween e os adolescentes provavelmente planejam as travessuras mais idiotas de todas. Mas, em meio de jogos de festa de Halloween, histórias assustadoras e corridas de açúcar, você já parou para se perguntar sobre... Tudo começou com os celtas, pessoas cuja cultura se espalhou pela Europa 2000 anos atrás. Eles celebravam um antigo festival chamado Samhain, no dia 31 de outubro, que marcava o final do verão, a colheita e o início do inverno frio e escuro. Eles acreditavam nessa noite que os limites dos mortos e vivos tornavam-se borrados e acendiam fogueiras e usavam fantasias para afastar os fantasmas que eles acreditavam que voltariam à Terra. Por volta de 43 d.C., o Império Romano conquistou a maior parte do território celta e combinou a tradicional celebração celta de Samhain com o seu festival conhecido como a Feralia, um dia no final de outubro em que os romanos tradicionalmente celebravam os mortos. Além disso, a influência do cristianismo se espalhou pelas terras celtas e eles, eventualmente, se combinaram. Em 1000 d.C., a igreja fez do dia 2 de novembro o Dia de Finados, um dia para homenagear os mortos. É amplamente aceito hoje que a igreja estava tentando substituir o Festival Celta dos Mortos por um feriado sancionado pela igreja. E eles celebram o dia 1º de novembro como o Dia de Todos os Santos, em homenagem aos mártires e aos falecidos. E era conhecido como Hallowmas. Ambos os feriados, o Dia de Finados e o Dia de Todos os Santos, tinham a ver com a vida após a morte, e a igreja se esforçou para trazer mais pessoas ao redil. Hallow significa santo ou santa,
traduzido aproximadamente a Missa dos Santos. Mas talvez a noite de 31 de outubro foi mais atraente para as pessoas e, eventualmente, a véspera do dia dos Halloween se transformou no agora conhecido Halloween. No início, a celebração do Halloween foi extremamente limitada na Nova Inglaterra colonial, mas mais tarde, quando as crenças e costumes de diferentes grupos étnicos europeus e o dos americanos se fundiram nos anos 1900, uma versão distintamente americana do Halloween veio à tona. As primeiras celebrações incluíram festas de brincadeira, que eram eventos públicos realizados para celebrar a colheita. Os vizinhos compartilhavam histórias assustadoras sobre os mortos, vestiam-se, dançavam e cantavam. E as festividades anuais de outono se tornaram comuns, e os adolescentes começaram a ir de casa em casa pedindo comida ou dinheiro, uma prática que acabou se tornando a tradição das travessuras ou gostosuras de hoje, onde a parte das travessuras, que a princípio deveria ser engraçado e inofensiva, transformou-se em vandalismo total. Travessuras ou gostosuras começaram a ficar um pouco mais perigosos do que qualquer um poderia esperar. Dê-nos alguns doces ou vamos destruir a sua casa. Era mais como, você nos trata bem ou nós intimidamos você para conseguir o que queremos. Mas os vizinhos e os zeladores mais tarde desencorajaram o mesmo e pediram às crianças que fossem de porta em porta para impedir que houvesse problemas. No final da década de 1930, Trick or Treat tornou-se a saudação do feriado e hoje os americanos gastam cerca de 6 bilhões de dólares anualmente no Halloween, tornando-se o segundo maior feriado comercial do país depois do Natal. Para adultos e crianças, essa se tornou a época mais divertida do ano, com festas temáticas de Halloween e todos se fantasiam, podendo ser quem querem ser, com o seu personagem favorito de filmes, livros ou séries. E só fica mais selvagem, mais louco e ainda mais assustador com o tempo. Para pensar nisso, o Halloween é irônico em sua natureza, onde você pretende assustar a todos, mas acaba se divertindo. Realmente, nos ensina a transformar nossos medos em diversão. Ser um astronauta parece muito legal, mas não é tão fácil quanto parece. Além de manter uma espaçonave que está disparando pelo espaço, as tarefas diárias que fazem parte da nossa rotina diária são um desafio e precisam de um protocolo especial no espaço. 1. Os astronautas não podem consumir pão. O pão é quebradiço e pode facilmente se quebrar em pequenas partículas e as migalhas flutuam por toda parte. Isso pode danificar as máquinas ou pode ser inalado acidentalmente pelos astronautas, o que é perigoso. Então, o que é um bom substituto para esse produto básico popular? Tortas! Sim, as tortilhas são consumidas como substitutos do pão no espaço. 2. Os astronautas não podem chorar como nós, humanos normais, fazemos na Terra. Parece que é difícil estar triste ou extremamente feliz no espaço. Se um astronauta derrama uma lágrima no espaço, ela não rola por sua bochecha. Em vez disso, elas grudam como uma bola líquida ao redor dos olhos, até que sejam removidas. No espaço você pode realmente ver suas lágrimas flutuando. 3. Chuveiros quentes. No espaço, os astronautas precisam usar todos os recursos de forma eficiente, especialmente a água, uma vez que é pesado e caro para transportar. Em vez de chuveiros, os astronautas usam toalhas com água purificada da urina. A água da umidade do ar e dos resíduos do corpo é recolhida e destilada para beber e tomar banho. 4. Os astronautas não conseguem dormir com o nascer e pôr do sol. Os astronautas às vezes experimentam até 16 pôres do sol em 24 horas, portanto, seus horários de sono dependem de padrões de luz programadas dentro da nave espacial. Eles são obrigados a passar por um treinamento de sono antes do lançamento. Eles também não podem dormir em uma cama. Em vez disso, se amarram a sacos de dormir presos às paredes para evitar que flutuem enquanto cochilam. 5. Os astronautas não conseguem escrever com uma caneta normal. A tinta em uma caneta requer gravidade para fluir. Em 1965, as Fisher Space Pens foram patenteadas e, desde então, usadas no espaço. Isso permitiu que os astronautas escrevessem em gravidade zero, já que o cartucho da caneta é pressurizado com nitrogênio, empurrando assim a tinta para a ponta da caneta, mesmo de cabeça para baixo. 6. Os astronautas não podem consumir álcool. Em 1972, o consumo de sherries com as refeições foi proposto, mas nunca chegou à estação espacial devido à indignação pública sobre o consumo de álcool no espaço. Portanto, a NASA impôs a proibição de álcool no espaço. 7. Os astronautas não podem usar banheiro de maneira normal.
Os astronautas precisam se amarrar ao banheiro para não flutuar e cuidar que tudo acabe no lugar certo. Caso contrário, isso leva a um cenário hilário e embaraçoso chamado de truta marrom, onde você é obrigado a perseguir o produto flutuante que perdeu da tigela. 8. Os astronautas não conseguem escovar os dentes normalmente. Os astronautas engolem a pasta de dente usada após escovar os dentes. E para limpar a escova de dentes, uma vez feito, eles sugam um pouco da água e cuspem de volta na escova. 9. Os astronautas não conseguem provar tão bem no espaço. Os astronautas perdem o paladar porque os fluidos corporais se movem de maneira diferente devido à falta de gravidade. Os fluidos de que outra forma seriam necessários nas pernas vão para a cabeça e que podem entupir as vias nasais e, portanto, reduzir o paladar. 10. Os astronautas não conseguem fazer a barba ou cortar cabelo normalmente. Imagine o cabelo flutuando na cabine. Para evitar isso, os astronautas usam lâminas de sucção espacial especiais que são acopladas a um aspirador que suga todos os fios de cabelo. Os astronautas realmente fazem muitos sacrifícios enquanto viajam para o espaço. Além dos perigos da viagem espacial e do tempo longe da família, os astronautas enfrentam novos desafios devido à microgravidade que muda a maneira como funcionam no espaço. Quanto a nós, na Terra, devemos ser gratos porque a gravidade realmente nos mantém os pés no chão e bem fundamentados. Estamos muito interessados em ajudá-lo a viver de maneira mais limpa e uma dessas maneiras é ajudá-lo a reduzir o lixo que você joga no mundo. Nos últimos anos ficou claro o quão séria é realmente a quantidade de acúmulo de resíduos em nossos oceanos. A coisa mais recente é a existência de microesferas, minúsculos fragmentos de plásticos usados em esfoliantes e alguns outros cosméticos. É sugerido que até 1 milhão de garrafas plásticas são fabricadas a cada minuto e uma estimativa recente diz que 300 milhões de toneladas métricas de plástico são produzidos a cada ano. 8 milhões de toneladas disso vão diretamente para os oceanos como lixo. Assim como o próprio plástico ocupando espaço nos mares, minúsculas partículas de plástico saíram de garrafas, sacolas e outros itens de plástico se quebraram ao longo do tempo sob o calor do sol. Essas partículas poluem qualquer água em que se encontrem e a tornam incrivelmente perigosa para a vida marinha, o que obviamente afeta toda a cadeia alimentar. Evidências recentes sugerem que assombrosos 90% das aves marinhas ingeriram plásticos em algum momento. Também foi descoberto que o plâncton ingeria esses microplásticos. De forma preocupante, isso aponta para um grande número de fontes de alimentos humanos comuns contendo plástico também, uma vez que o plâncton é uma fonte de alimento comum das criaturas maiores. Existem várias maneiras de tentar limpar nossos oceanos e nossas praias. É fácil organizar uma limpeza comunitária em uma área com base no turismo de praia ou na indústria pesqueira. Existem também organizações maiores dedicadas à limpeza de plásticos e resíduos dos oceanos, usando navios de drenagem e redes para coletar resíduos das áreas onde são construídos. Em seguida, é levado de volta à terra e organizado para reciclagem. Existem cursos de ação que podemos tomar que podem reduzir a quantidade de plástico que atinge nossos oceanos. Por exemplo, reduzindo tudo, eliminando completamente o uso de sacolas plásticas e garrafas e substituindo-as por alternativas reutilizáveis, preferencialmente recicladas. Outro método é incentivar as pessoas a reciclar mais em suas vidas diárias. E, em parte, isso depende de educar as pessoas sobre o que pode ou não ser reciclado e tornar isso o mais fácil possível para elas. Os conselhos locais tornaram-se muito mais eficazes em fornecer às pessoas recipientes separados para ajudá-las a organizar o lixo. Por exemplo, plásticos e vidro, papel e papelão, resíduos alimentares e depois apenas resíduos gerais. Além disso, muitos locais de trabalho têm áreas de reciclagem e alguns grandes varejistas de alimentos permitem que você entregue sacos plásticos para reciclagem. Os cientistas também estão investigando maneiras de quebrar com mais eficácia os plásticos que já encontramos em nossos oceanos. Em 2016, pesquisadores japoneses descobriram uma bactéria que corrói o PET, um plástico comum. Então, em 2018, cientistas que pesquisavam a bactéria descobriram que ela continha uma enzima que, depois de um pouco de cuidadosas cutucadas e cutucadas, sofreu mutação e começou a quebrar o plástico em seus componentes originais após apenas alguns dias. Então aí está, existem algumas maneiras que já estamos descobrindo para tentar melhorar o estado dos nossos oceanos. Se você puder pensar em mais, ou se já ouviu falar de grandes ideias, deixe-as em nossa seção de comentários. A evolução é uma jornada e, como qualquer jornada, vale a pena saber de onde você veio para realmente apreciar onde você está agora. E, para esse fim, vamos falar sobre os Neandertais.
Em primeiro lugar, você deve ter em mente que não somos muito diferentes dos Neandertais. Geneticamente falando, a humanidade se separou dos primatas há cerca de 5 milhões de anos, mas apenas se separou dos Neandertais há cerca de 400 mil anos, o que é um piscar de olhos geológico. Na verdade, seu sangue provavelmente contém algo como 2% de DNA de Neandertal. Os Neandertais têm uma imagem de pessoas desleixadas e galopantes, mas isso ocorre simplesmente porque os primeiros restos mortais de Neandertal encontrados foram de alguém que sofreu artrite na vida. Na verdade, eles são muito fortes e saudáveis, e os pesquisadores acreditam que são excelentes artesãos e solucionadores de problemas. Os paleontologistas encontraram vestígios de milfolhas e camomila nos dentes de Neandertais, o que sugere que eles reconhecem os aspectos anti-inflamatórios dessa planta, o que nos diz que eles sabiam alguma coisa sobre medicina. Eles foram inteligentes o suficiente para montar acampamentos dentro de cavernas, protegendo-se das condições adversas e da exposição a predadores, resultando em muitas pinturas rupestres que ainda existem hoje. Eles eram mais baixos e atarracados do que a humanidade moderna tende a ser, e acredita-se que esse foi um aspecto evolutivo dos Neandertais que lhes permitiu sobreviver em condições difíceis. Sendo mais curtos, eles tendem a ter menos problemas circulatórios e podem ficar mais aquecidos. Um estudo muito recente propôs que eles eram altamente equipados para atacar e correr, fazendo das florestas e bosques seu ambiente preferido. Acredita-se que eles viviam por volta de 30 anos, com algumas exceções, é claro. Curiosamente, os restos mortais de adultos deformados e neandertais idosos que foram descobertos sugerem que eles cuidavam um dos outros e valorizavam a vida. Os neandertais usavam ferramentas de pedra para caçar, construir e iniciar fogueiras que aprenderiam a criar. Eles caçavam veados, javalis ou bois, que são uma espécie de gado, e até mesmo trabalhavam juntos para derrubar animais maiores, como mamutes e até alguns elefantes. Existe até a teoria que alguns neandertais aprenderam a fazer barcos. Acredita-se que os cérebros dos neandertais podem, na verdade, crescer maiores que os nossos, mas também cresceram mais lentamente. Os humanos levam anos para aprender a linguagem, a comunicação, a coordenação e os níveis mais elevados de pensamento. E, enquanto o reino animal, a maioria dos bebês nascem com a capacidade de andar quase que imediatamente. Eles se sobrepuseram aos humanos modernos cerca de 50 mil anos atrás, ou pelo menos às espécies que reconheceríamos como humanos modernos. Eles não estavam exatamente carregando iPhones. E tem sido sugerido que carregamos novas doenças e bactérias que contribuíram para a extinção dos neandertais. A Terra também estava passando por um monte de grandes mudanças climáticas na época, resultando em um clima mais quente, ao qual eles não estavam tão bem adaptados. Então aqui estão algumas informações importantes sobre os nossos ancestrais neandertais. Hoje eu vou falar sobre um animal incrível. Tem o bico chato e os pés palmados de um pato, o rabo de um castor, o esqueleto de um réptil, um pelo impermeável de lontra e põe ovos como uma galinha. Parece falso, mas é real. Conheça o ornitorrinco, o equivalente da natureza a colocar todas as suas sobras em uma panela para ver o que você pode fazer para o jantar e acabar com algo um pouco estranho, mas realmente saboroso. Se parece incomum, é porque é de fato quando os restos e até espécimes vivos do ornitorrinco foram trazidos de volta e exibidos pela primeira vez na Grã-Bretanha. Outros cientistas presumiram que o animal era uma farsa. Agora, o ornitorrinco é encontrado apenas no leste da Austrália, em pequenos rios e riachos ao redor de New South Wales, Tasmânia e Queensland. Eles são os únicos outros mamíferos, além das equidnas, conhecidos por botar ovos em vez de dar à luz a filhotes vivos. As fêmeas colocam entre 2 e 4 ovos e depois os incubam por apenas 2 semanas. Um ornitorrinco típico mede cerca de 40 a 50 centímetros de comprimento e pesa cerca de 2 quilos. O ornitorrinco também é um dos poucos mamíferos peçonhentos do mundo. Os machos contêm um veneno poderoso, suficiente para matar pequenos animais, como cães, e causar dor intensa em animais maiores, também como nós, humanos. Eles usam veneno como uma defesa contra seus predadores, que incluem cobras, falcões, corujas e ratos d'água. Embora possa parecer um pouco inútil contra os crocodilos, que também são conhecidos por irem atrás deles. Dadas suas adaptações incomuns, o ornitorrinco é um excelente nadador que mergulha debaixo d'água por até 30 segundos, em busca de comida. Curiosamente, ao fazer isso, eles fecham os olhos, as narinas e os ouvidos. Então, usam algo chamado eletrorecepção, que detecta os campos elétricos em suas presas, que incluem minhocas, insetos e camarões de água doce. Em seguida, armazena esse alimento em bolsas enquanto retorna à superfície para comer com conforto, esmagando em pedaços com cascalho, pois não tem dentes. Apesar de sua incapacidade de permanecer debaixo d'água por longos períodos, descobriu-se que eles usam 30% menos energia para nadar do que para caminhar em terra. Agora, o ornitorrinco dorme cerca de 14 horas todos os dias, deixando as 10 horas restantes para caçar e se socializar. O que costumam fazer durante a noite? Eles dormem em tocas que escavam usando as garras escondidas dentro dos seus adoráveis pezinhos palmados. Em um ponto, os ornitorrincos foram caçados por suas peles, mas nos últimos anos eles se tornaram uma espécie protegida na Austrália e, felizmente, não são considerados ameaçados de extinção. Eles agora são considerados o mascote de muitos eventos nacionais na Austrália e agora são o animal oficial do estado de New South Wales. Você os encontrará
encontrará até no verso de uma moeda de 20 centavos. Então, aqui estão alguns fatos realmente interessantes sobre um animal muito incomum. Se você souber de outros animais incomuns do reino animal, por favor, nos informe na seção de comentários. Até a próxima! Hoje vamos falar sobre fantasmas. O que acontece quando morremos? É uma pergunta que as pessoas têm feito há milhares de anos e ainda não conseguiram encontrar uma resposta exata. Algumas pessoas acreditam que quando morremos, nossos espíritos permanecem na Terra na forma de um fantasma. Histórias de fantasmas foram transmitidas por gerações de espíritos bons e maus, estendendo a mão e tentando interagir com o mundo dos vivos. No entanto, o que os cientistas acham dessas histórias de fantasmas? Apesar dos milhões de pessoas que afirmaram ter uma experiência paranormal, há muitas poucas evidências físicas para apoiar a existência de fantasmas. Em vez disso, ficamos com alguns depoimentos de testemunhas oculares e uma fotografia ocasionalmente granulada. Agora, todos nós sabemos, em primeira mão, como nossas mentes podem ocasionalmente pregar peças em nós, e esta é uma das principais explicações que os cientistas têm para pessoas tendo encontros com fantasmas. Seu cérebro é um órgão incrivelmente poderoso e pode manipular o resto de seus sentidos. Imagine o cenário. Você está sozinha em um prédio à noite e está muito escuro lá fora, e há uma tempestade. De repente, você ouve um rangido baixo e sua imaginação imediatamente grita fantasmas. Na realidade, aquele som provavelmente era apenas um cano velho engatando, mas uma combinação de escuridão, solidão e atmosfera assustadora lá fora faz você chegar à conclusão de que algo paranormal está acontecendo. Portanto, muitas vezes deixamos de ler formas e sombras na periferia de nossa visão porque não conseguimos distinguir detalhes suficientes e, portanto, interpretamos como algo que não é. Este efeito é imaginativamente conhecido como fenômeno de canto de olho. Devido à nossa dificuldade em ler a distância e os detalhes nos cantos dos olhos, vemos coisas que não estão lá porque já estamos em um estado de ansiedade e pânico devido ao ranger do tubo. Nossa mente nos prega seus velhos truques novamente. Uma das explicações mais perturbadoras oferecidas foi descoberta primeiro por causa de uma mulher chamada Carrie Poppy. Agora, Carrie teve várias experiências paranormais e também sofreu fortes dores no peito. Ela até tentou limpar sua casa queimando sálvia. No final, descobriu-se que ela tinha uma caldeira com defeito que vazava monóxido de carbono letal para dentro da sua casa. Felizmente, o problema foi resolvido antes que se tornasse mortal. Desde então, os cientistas perceberam que o envenenamento por monóxido de carbono pode resultar em alucinações visuais e auditivas que podem levar a uma explicação de por que algumas pessoas têm encontros com fantasmas. Existem várias outras causas de alucinações visuais e auditivas, como paralisia do sono, doença mental e até infrassom. Esta é a faixa de som que existe logo abaixo da nossa faixa normal de audição. Estudos científicos descobriram que o infrassom pode causar arrepios e a sensação de estar sendo observado. A questão sobre o que acontece conosco quando morremos ainda não foi respondida e pode não ser respondida em nossas vidas. No entanto, pelo menos podemos desmascarar alguns desses avistamentos fantasmagóricos como sendo causados por simples estímulos psicológicos e físicos.